Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pandemia Cristã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre práticas devocionais. Como a quarentena, como a pandemia pode afetar a prática devocional, como ela pode também fazer com que nos aproximemos de Deus nesse tempo, como a gente pode mudar a nossa prática devocional ou não, ou como nós podemos nos reconectar com uma prática que muitas pessoas estão deixando de lado. Recentemente eu vi uma pregação onde o pastor disse que ficar em casa o fez perceber o quanto ele tem falhado na prática devocional no seu tempo com Deus. Então esse é o vídeo de hoje, e para falar sobre isso eu convidei meu amigo, irmão, seminarista hoje aqui do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, teólogo, um homem de Deus, um amigão. Então, Charles Wesley Santana, gostaria de convidar você a passar a palavra para que você possa tratar desse tema tão importante para a vida espiritual de todos nós. Olá a todos, eu sou Charles, sou formado na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Atualmente estou em Campinas, no Seminário Presbiteriano do Sul, estudando, preparando para o ministério pastoral. Sirvo ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana Shalom, e para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês sobre um tema tão importante, tão oportuno para o contexto em que nós estamos vivendo. Eu quero já agradecer ao presbítero Daniel Bartolo pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. E o nosso tema é prática devocional, a nossa vida de devoção diante de Deus. Mas antes, é importante nós pensarmos sobre a estrutura da sociedade contemporânea, porque ela vai influenciar como as pessoas se relacionam com Deus. Reflete muito como as pessoas se relacionam com Deus. É importante nós pensarmos pós-modernidade, ou modernidade líquida, ou hipermodernidade. Precisamos pensar como uma reação crítica ao iluminismo. Pensando assim, é importante nós compreendermos essa estrutura da sociedade contemporânea, marcada pela pluralização, ou seja, pelo relativismo, marcado também pela privatização, que é uma ênfase no individualismo, no subjetivismo, e ainda pela secularização, não é? Ou o antropocentrismo, a palavra é difícil, mas certamente você compreende o que eu quero dizer, porque esses três aspectos, né? A pluralização, que vai dizer que há outras verdades, não existe uma verdade absoluta. A privatização ou o individualismo vai apontar que cada um por si, cada um busca aquilo que melhor lhe agrada, ou que mais lhe agrada. E a secularização vai oferecer caminhos para que o homem esteja na alta escala da sociedade, no topo de prioridades, né? E que Deus saia de cena. O que isso vai gerar na sociedade? É importante nós pensarmos. No centro da modernidade está o indivíduo, o ser humano. O cenário moderno é caracterizado pela autonomia e pela individualidade, pela racionalidade, melhor dizendo, não é? O homem sempre quis autonomia. Isso, de fato, influencia muito como as pessoas se relacionam com Deus. O que isso vai gerar? Vai gerar uma vida departamentalizada, uma vida dicotomizada. O meu lazer nada tem a ver com a minha profissão.
a minha profissão não tem relação nenhuma com a minha espiritualidade ou a minha expressão de espiritualidade. Nós vamos criando caixinhas, não é? Para a gente separar o que é espiritual, o que é secular, o que é meu trabalho, o que é escola, o que é família, o que é relacionamento. E o Evangelho tem uma outra proposta. Veja, eu vou entrar no quesito e no tema da prática devocional em si, mas só para nós compreendermos de forma geral. O Evangelho tem uma proposta corandeu, o termo latim que significa viver diante da face do Senhor. Viver corandeu é viver a vida toda na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, sobre o senhorio de Deus, sobre o governo de Deus. E se nós compreendermos isso, e as pessoas compreenderem isso, a nossa vida devocional, a nossa prática devocional se torna mais significativa. Por quê? Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de muita complexidade, né? Pessoas estão vivendo agora o desemprego, questões emocionais profundas, os dilemas, problemas na família. Estamos num contexto de pandemia global. E a pandemia nos levou para dentro de casa, para dentro dos computadores, de uma forma muito rápida e talvez até um pouco severa, não é? E é importante que a gente compreenda. Um dos grandes dilemas das pessoas é exatamente essa dificuldade de entender essa vida devocional, essa vida com Deus, essa vida de devoção a Deus. E perceba, se a sociedade pós-moderna, da cultura pós-moderna, é marcada pelo individualismo, agora, com a situação de pandemia, as pessoas vão passar a compreender mais, e eu acredito que muito mais, né? Que é preciso um relacionamento mais profundo com Deus. As pessoas vão passar a compreender que a chegada da crise desperta no coração delas algo que talvez alguns meses atrás a pessoa não tinha esse start, não tinha essa capacidade de discernimento. Nunca antes, no atual momento que nós estamos passando, foi pesquisado tanto sobre oração na internet, sobre culto online, sobre meditação. E são oportunidades que nós encontramos. Por isso eu acredito que é uma grande oportunidade para que as pessoas realinhem a sua perspectiva da sua vida devocional, da sua vida de devoção a Deus, do seu compromisso com Deus. E a gente percebe, Charles, mas as pessoas vêm para Deus, elas recorrem a Deus no momento do sofrimento, que seja assim. Que seja assim. Muitas vezes eu recorri a Deus no momento de sofrimento, não tinha essa compreensão de um Deus relacional, de um Deus amoroso. Simplesmente, eu preciso de saída para um problema. E a gente vai perceber isso mais à frente. O sofrimento e a crise, para mim, é um grande start para que as pessoas se aproximem de Deus e busquem sentido para as suas vidas. Por isso que é importante nós pensarmos na prática de devoção. Porque elas vão começar a perceber, e eu percebi ao longo da minha caminhada, que esse discurso triunfalista, que esse discurso de teologia da prosperidade não satisfaz o meu coração. Que esse discurso de barganha com Deus, de Deus, eu estou entregando isso, eu quero que o Senhor me retorne isto ou aquilo, já não faz sentido mais. A relação das pessoas com o super-herói gospel, para mim, está com o dia contado. Veja, é uma oportunidade da gente ensinar, da gente realinhar
a nossa vida devocional. Tá certo? E aí eu queria falar um pouquinho, e agora trazendo mais a questão devocional mesmo, no sentido de prática de tempo com Deus, de vida com Deus, do quarto secreto, daquele momento em que nós separamos para ouvir a voz de Deus. Eu quero falar um pouquinho da oração. Perceba, e eu quero usar o texto aqui do Salmo 119, verso 18. É um texto que fala muito ao meu coração. O salmista fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ao longo dos anos, eu aprendi que orar não é simplesmente eu me achegar a Deus para ter o poder de Deus ou a resposta imediata para os meus problemas. Embora a oração seja sim um escape para a gente derramar o nosso coração, os nossos anseios, as nossas ansiedades diante de Deus no quarto secreto, quando ninguém está vendo, quando eu estou sozinho perante a face do meu Deus. Logicamente que toda a nossa vida é permeada pela presença de Deus. Agora eu estou dizendo esse momento específico do dia em que nós chegamos a Deus, que nós entregamos o nosso coração. Para mim, a oração tem sido reduzida a uma espécie de chave para obter resultados, para sair de um sofrimento, para sair de um dilema, como se Deus fosse o nosso mordomo, pronto a responder aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Para mim, a oração tem um grande segredo, porque não depende de mim. Eu custei a aprender isso, eu custei a entender isso. A oração não depende de mim, não depende do quanto eu sou bom, não depende das regras que eu cumpro, mas puramente do amor e da misericórdia de Deus. Em secreto, Deus responde aos meus dilemas, aos anseios do meu coração. Nos transforma e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Não depende de mim, depende de Deus. A oração também tem sido definida. Eu vejo muitas pessoas falando assim: a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, tem um fundo de verdade. Nós conversamos com Deus, nós dialogamos com Deus, mas muito mais do que um diálogo, a oração é um ato de entrega, é um ato de rendição, é um encontro marcado na qual Deus nos convida a se render e a entregar a nossa vida. Quando eu compreendi isso, os meus momentos de oração se tornaram muito mais frutíferos, muito mais renovadores, sabe? Muitas vezes, esse momento de se entregar, de derramar o coração, de render-se a Deus, muitas vezes é com palavras, mas muitas vezes é em silêncio, com lágrimas, com sussurros. É esse Deus que nós nos relacionamos. E uma outra perspectiva que eu tenho aprendido e está fazendo muito sentido neste momento de pandemia, e eu confesso que eu achava que Deus era um grande juiz, eu achava que Deus era aquele ser às vezes carrancudo, não é? Mas eu comecei a compreender, e hoje eu aprendo cada vez mais, e isso acredito que é muito lindo da parte de Deus no Evangelho, não é? A oração, o lugar da oração, o secreto, é um encontro de pai e filho. Nesse momento, eu não preciso repetir palavras vazias,
Nesse momento, eu não preciso mascarar nada. Nesse momento, eu posso escancarar a minha alma e o meu coração diante do Senhor. Nesse momento, eu não preciso de formalidades. E é interessante, porque no momento atual que nós estamos vivendo, eu começo a compreender cada vez mais esse Deus que é Abba, esse Deus que é amoroso, é carinhoso, esse Deus que você pode, em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, você chorar no colo de Deus, no abraço de Deus, sentir o carinho de Deus. Nele nós podemos descansar o nosso coração, nele nós podemos derramar o nosso coração doente, inflamado. Deus não é esse Deus mau, ruim, esse juiz carrancudo, não. Ele é um Deus amoroso, um Pai de amor, que nos pega no colo, nos carrega, consola o nosso coração. Isso faz muito sentido na prática devocional de oração diante de Deus, diante do Senhor, desse Pai amoroso. Tem pessoas que falam assim: muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Eu acredito assim: muita intimidade, entrega, o poder é consequência. Eu oro em resposta àquilo que Deus fez por mim. Me elegeu, me transformou, me trouxe das trevas para a luz. E esse ato de doação de Deus, agora sou eu que me dou a sua presença. Agora eu que entrego o meu coração. Isso faz sentido para você? Espero que edifique muito o seu coração. Mas partindo para o final, eu quero dizer o seguinte: como é importante a leitura e a meditação bíblica. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não leem, não se aprofundam a leitura. E este é um tempo em que nós precisamos resgatar a leitura, a meditação bíblica, porque a Bíblia, ela é alimento para o nosso coração. A Bíblia tem o poder, a palavra de Deus tem o poder de nos tocar, de transformar a nossa vida. Por isso é importante nós ensinarmos o povo a ler a Bíblia, a se aprofundar na Bíblia, a ter esse momento devocional com Deus, diante de Deus, para que as suas vidas sejam frutíferas, para que suas vidas sejam saudáveis. E nesse tempo tão complexo, negligenciar a leitura da palavra e a meditação bíblica significa ser engolido pelo desespero, pela pandemia, pelo ativismo, pela falta de propósito. Então, mais do que nunca, nós precisamos resgatar a oração, a prática da oração, a prática da leitura bíblica e aprofundarmos cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Uma vida espiritual autêntica exige que todos regularmente separem um tempo para orar, meditar, ler e se aprofundar na palavra de Deus. Palavra, deixar a Bíblia ser a Bíblia, deixar a palavra tocar o nosso ser, tocar o nosso coração, e tem muito sentido. E nesse momento de pandemia, eu tenho revisto alguns personagens bíblicos, como que eles reagiram às situações complexas, aos desertos, às tempestades, às situações de novo normal, como que Deus os guiou e como que eles foram transformados, quais atitudes. Tudo isso é importante para a gente passar por esse período tão desafiador e vivermos uma vida com Deus autêntica, abençoada
e profunda. Tá bom? Deus abençoe e foi um privilégio compartilhar com os irmãos. Até mais. Querido, muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado. Eu creio que vai abençoar muitas vidas, muitas pessoas que precisam se reconectar com essa prática nesse tempo. Se há uma coisa que nós precisamos nesse tempo de pandemia, é gastarmos tempo em oração, em estudo da palavra, na prática devocional e de devoção a Deus. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para continuarmos na missão de Deus, na missão de falar do Evangelho e na missão de ajudar uma sociedade que perdeu o seu rumo e que precisa ser reconectada com Deus. Isso só vai ser possível pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Charles, muito obrigado. Deus te abençoe, continue te usando. E até a próxima, pessoal. Até o próximo Pandemia Cristã.